Eu nunca perco, eu não troca. Sempre deixo que meu volta para trás. Professor, é só inverter a isso. Demorou, Só mas baixando assim. foi. Boa noite, Boa noite, tudo bem, Guido? tudo bem? Prazer em conhecer a senhora. Eu vou começar aqui do jeito que a gente sempre começa, tá bom? Boa noite, salve, salve família Sextou na House. Vamos começar mais uma live. Hoje a gente vai conversar com ela, que iniciou sua militância no movimento estudantil, professora há 30 anos, desses 20 anos são como professora de educação física na prefeitura de Taubaté, casada, mãe, trabalhadora, luta pelos direitos dos servidores municipais, alunos e qualidade dos serviços públicos. Tem mestrado em desenvolvimento humano, comprometida com o fortalecimento dos bairros para oportunizar a emancipação das pessoas, tem coragem e atitude para fazer o enfrentamento necessário na Câmara Municipal de Taubaté, candidata a vereadora de Taubaté, professora Rosalba. Boa noite, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Estou vendo que o pessoal está entrando na live. Hoje nós vamos bater um papo, né, sobre Taubaté, sobre histórias de vida, sobre histórias que devem ser semelhantes à de muitas pessoas, né, porque a gente convive e todo mundo vive essa cidade desse jeito, com todas as suas dificuldades e com toda a luta, né, de uma pessoa trabalhadora nesse país. Legal, professora. Eu vou começar o programa também agradecendo nossos patrocinadores, Correia ME, Formação Antirracista, Aguibela Audiovisual, Cor e Unha Facial Hair, Afro Combativo, Sociologia das Ruas e a CUFA, Central Única das Favelas. Lembrando que essa live, família, depois ela migra para o canal Sociologia das Ruas e fica lá no YouTube também. Fica salva aqui no nosso IGTV e vai para a Sociologia das Ruas. Boa noite, professora. Muito obrigado a senhora ter aceitado o nosso convite, a participação da senhora. Eu vou começar perguntando para a senhora, que a senhora fez parte do movimento estudantil e vivenciou também o movimento Escalas Pintadas, né? Gostaria de saber como surgiu a sua participação nesses movimentos e o quanto ele influencia, e nesse momento atual, a sua candidatura a vereadora. Bom, a gente é um conjunto das nossas histórias, né? Eu acho que o nosso resultado, ele é das nossas vivências e experiências. Meu pai morreu muito cedo, minha mãe criou a gente sozinha, né? E ela era professora de história. Então, na minha casa, na hora do almoço, na hora de dormir, na hora do lanche, a gente sempre estava conversando sobre as questões políticas do Brasil, assim. E isso era muito natural, é um processo natural, né? Numa casa onde essa discussão acontece na mesa do jantar, então você inspira e transpira e fala sobre isso. E ela sempre criou a gente com bastante liberdade, assim, né? Eu e meus irmãos, então a gente era livre para a gente escolher nossos caminhos. E é nessa liberdade que a gente encontra com o movimento. Eu tenho sempre uma sede de justiça e de né, querer saber o que estava acontecendo. Então, eu nunca fui uma aluna na escola que aceitei, por exemplo, que o professor veio, deu a nota e não deu visto de prova antes da nota sair no boletim, na época era carteirinha escolar, entendeu? Então, eu fazia esse tipo de questionamento, sempre fiz. E minha mãe sempre apoiou, assim, esse tipo de processo, né? O processo de você estar à frente. Então, eu acho que isso facilitou muito. E é nesse processo que a gente encontra, né? O Fora Color lá em 1992, e aí sim, Geração Cara Pintada. A minha mãe também dava aula, então os alunos dela também estavam na rua, né? A gente estava vindo, né, de um resto da ditadura, do Direta Já. Então, era o começo de uma nova esperança, de uma nova era. E é assim que eu cheguei. Então, eu fiz com outros companheiros, que são companheiros até hoje, inclusive de partido, movimento por passe livre, na década de 90. Não é agora, não, que o MBL fez aí, de 2000 e pouco, não. A gente fez lá atrás, né, por Taubaté. E
Aí eu fiz parte na época, era centro cívico ainda, porque a gente trazia essa história, né, da ditadura militar. Então, eu fui presidente do centro cívico, depois, quando eu entrei na faculdade, eu fui presidente do DA, né, vice-presidente, secretária de esporte, secretária de comunicação, eu fiz parte do DCE. Então, eu frequentei os congressos da UNE, o congresso da UEE, a gente ajudava a eleger a chapa. Então, eu sempre estive muito participativa no movimento. E quando eu terminei a faculdade, eu já estava, foi o ano que eu me filiei ao PT, que foi em 1999, foi meu último ano de faculdade, e eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. E desde então a gente segue lutando. Quando foi em 2000, eu saí candidata a vereadora, vinda desse movimento estudantil, representando uma juventude muito nova, ingênua, claro, como toda menina de 24 anos, né? Que tinha uma expectativa dentro da política partidária, que é diferente da que eu tenho hoje, né? Com mais maturidade. Então, eu acho que é um processo. E aí, no último ano, agora, daí eu me afastei um pouco, fiquei trabalhando. Quando a gente chega na vida adulta, a gente acaba abrindo mão de algumas lutas, porque a gente luta a vida diária, né? Para a gente poder pagar as contas, né? Eu também tive a minha filha. Então, assim, mas eu nunca deixei de lutar. Eu sempre estive na praça, brigando, né? Reivindicando coisas, lutando contra a Secretaria de Educação, porque a gente teve muitos desmandos nesses 20 anos de educação que eu tenho só no município de Taubaté, a gente teve muito desmando. Então, eu sempre estive na praça com outros companheiros e com microfone. Em 2020, um professor que eu gosto muito, que dá aula de sociologia na faculdade, na Unital, ele me chamou e falou assim: olha, Rosalba, eu acho que a gente precisava de um representante na Câmara. Falei para ele: Maurício, mas olha, de repente é pesado, eu não quero. Aí ele, e, na verdade, nem foi em 2020, foi antes da uma força que a gente tem, exatamente por causa dessas lutas internas dentro da educação. E aí eu aceitei esse desafio, né? E eu acabei pensando que eu deveria me formar, assim, estudar mais sobre uma coisa que eu não tinha estudado ainda, para eu poder entender o quão complexo assim, a política brasileira, além do que eu já entendia. E aí eu fiz opção pelo mestrado em desenvolvimento humano, porque sem o desenvolvimento humano a gente não tem nada. Então, e foi muito incrível, assim, eu tive professores incríveis aqui na Unital, eu defendo muito a Unital por isso, por toda a minha formação, que também foi aqui. Eu também já estudei na Unicamp, quando eu fiz pós-graduação em Educação Física, eu fui na Unicamp, que são aprendizados, assim, às vezes a gente desconsidera, né, o que é da terra da gente, o que é da casa da gente. A Unital é uma excelente faculdade, então eu estudei bastante. Só que como o Partido dos Trabalhadores, naquele ano de 2020, não estava se preparando com antecedência, que eu acho que essa é a palavra, e a gente estava construindo um projeto coletivo, eu acabei me desfiliando e filiando a outro partido para sair candidata nessa representatividade. Logo veio a pandemia, né? Que em 2020 veio a pandemia, e aí a gente teve muita dificuldade. Mas assim, saí candidata, não ganhei, voltei para o PT e continuei minha militância no partido que eu sou filiada desde 99. E aí chegamos agora, em 2024, novamente candidata, depois de um movimento muito forte e intenso, principalmente no ano de 2022 na prefeitura, por conta de uma reforma da Previdência, de coisas absurdas que foram acontecer, reforma administrativa, falta de dissídio, então aí a gente intensificou mais essa luta pelos servidores municipais. Acho que é isso. E a gente chega hoje. Legal, professora. Então, dá para perceber que a senhora é uma pessoa que está sempre em mobilização e luta ali pelos direitos dos professores, servidores, né? Eu gostaria de perguntar para a senhora, existe um sindicato da classe dos trabalhadores em Taubaté que se mobiliza também? Então, Taubaté, a gente tem um sindicato, né?
Quer dizer, tem a instituição lá, porém, ele nunca foi representativo, né? Muito pelo contrário. Ele teve à frente dele um presidente que saqueou o sindicato, e roubou os servidores por meio do plano médico, é importante dizer isso, que o ex-presidente do sindicato roubou os funcionários públicos da prefeitura. Eu sou uma delas, eu entrei na justiça, eu ganhei, né? E até agora eu não recebi. Como eu, temos 205 professores, alguns estão recebendo parcelado, professores e funcionários, não só professores. Alguns estão recebendo parcelado, né? Ele foi indiciado agora, no mês passado, para responder por isso, e a gente espera que a justiça seja feita, embora amorosa, e ele esteve à frente do sindicato há muito tempo, inclusive durante toda a gestão do ex-prefeito, que agora tenta voltar a qualquer custo, né, para a prefeitura de Taubaté. No mesmo partido, discípulo, né, com acordos escusos que, infelizmente, geraram um rombo para a gente enquanto plano médico. E, mediante a isso, eles fizeram uma eleição que foi considerada fraudulenta, porque o que acontece? Eles não deram a publicidade que é exigida para o chamamento, né, para as pessoas se inscreverem em suas chapas. Eles não deram ampla divulgação. Quando as pessoas estiveram no sindicato para cobrar, eles falaram que publicaram, mas não tinha uma nota. Várias pessoas diferentes foram várias vezes, não tinha nada na parede. Isso foi provado. E eles perderam. Aí eles estão recorrendo. Então, a gente está agora no processo da terceira instância para recorrer. Porém, como a justiça é muito morosa, em dezembro de 2025 já tem novamente a eleição do sindicato, né? E as pessoas falam assim, esse sindicato está falido, não compensa, mas sem o sindicato a gente não vai conseguir a luta do trabalhador efetivo, porque tudo que nós poderíamos conseguir enquanto pessoa física, enquanto coletivo, né, com apoio da CUT, que veio, a gente conseguiu trazer de São Paulo, né, o representante da CUT estadual, que é a FETAM, que é a Federação dos Sindicatos Municipais, e a gente conseguiu coisas, né? Foi por meio da FETAM que a gente conseguiu mesa de negociação, mesmo não sendo sindicato. A gente entregou pauta unificada com a reclamação de muitos servidores, mesmo não sendo sindicato, né? Só que isso demanda você ir para a rua, você precisa ir para a rua para você fazer essa luta. Porque é a mobilização popular que faz com que o poder público se movimente também. Então, esse sindicato existe, mas ele não é representativo. Então, a gente considera que a gente não tem sindicato, embora ele esteja lá de fachada. E é tão absurdo. Não, e é tão absurdo. Para você fazer, para você se filiar no sindicato, você não consegue chegar lá e se filiar. Você tem que marcar a hora pelo WhatsApp, tem uma pessoa que te atende, ele é guardado a 7 chaves, não tem publicidade do endereço, entendeu? É absurdo, não é um sindicato. Por isso que a gente diz que a gente não tem. Entendi. O Antônio Luiz aqui, ele falou tem, mas não tem. Dá boa noite para todo mundo aí que está acompanhando a live. Quem puder seguir nosso canal, boa noite, Claudinei. Claudinei é um dos nossos patrocinadores aqui do Correio ME, Formação Antirracista. Quem puder ir compartilhando, pessoal, vir acompanhar essa live, seria interessante. Quem puder ir curtindo também, dando coraçãozinho, foguinho, porque o Instagram começa a recomendar a live. Quem puder fazer isso, a gente agradece. E quem puder seguir nosso canal, a gente também agradece. A professora Cris Grace, que está aqui com a gente acompanhando, ela fez uma pergunta para a senhora, eu vou fazer. Rosalba, você foi bem votada em 2020. Qual a diferença nessa campanha de 2024? Nossa, eu vou agradecer muito a Cris por essa pergunta. Essa é uma pergunta incrível que eu adoraria responder, que bom que ela fez. Em 2020, a gente estava na pandemia e a minha filha ela tem um problema sério pulmonar, né? Agora, menos, mas ela teve muitos problemas de saúde e não tinha vacina. Só que eu, como sou professora de educação física, eu estava enquadrada como profissional da saúde. Eu tomei a vacina antes,
exatamente para protegê-los, ela e meu marido. Então foi muito difícil, porque eu dormia em quarto separado, eu dormia de máscara, eu chegava da rua, deixava toda a roupa, a gente nem se falava direito durante um tempo, e eu fiz essa campanha sozinha, eu, entendeu? Eu não tive um grupo de pessoas para andar comigo, eu não tive apoio, porque é importante dizer isso, porque assim, o apoio quando você sai candidata, você precisa pelo menos de um dinheiro para você fazer um pouco de material seu. Você precisa de um pouco de dinheiro que vem do governo. Não estou nem falando do dinheiro, e hoje do PT vem do partido. Mas para as mulheres vem uma verba, né? Para as mulheres pretas vem outra, porque é porcentagem, elas são diferentes. Para homens pretos, outra, para homens brancos, outra. E não passou R$ 1 na minha conta na última eleição. Porque o presidente do partido, ele recolheu esse dinheiro e eles distribuíram do jeito que eles quiseram. Eu sei que na minha conta não passou. Não sei se foi para a conta da prefeita, na época, que era candidata a prefeita, mas na minha conta não veio. Então, assim, eu tive 553 votos, sozinha na rua, andando. Na última semana, eu tive alguns professores que fizeram lives, que a gente fez reuniões online, e aí eu consegui conversar com algumas pessoas e acabei virando uns votos, mas na última semana. Fora isso, eu andei sozinha. E essa não é isso, né? Essa campanha é muito diferente para mim, né? A gente tem um dinheiro que veio sim do partido, entrou na conta, né? Tá no portal da transparência, então é muito fácil a pessoa consultar isso. Você consegue ter pessoas andando com você na rua, né? A gente não tá mais na pandemia, e aí por isso você consegue expor a sua ideia, chegar até as pessoas, conversar sem que as pessoas fiquem com medo, né? De um vírus que naquele momento era mortal, né? Que as pessoas morriam. Então, eu acho que tudo é diferente nesse momento. Mas eu não posso deixar de agradecer algumas pessoas e o meu partido hoje. Porque o PT é o partido que me deu sustentação para eu chegar aqui onde eu estou hoje, do jeito que eu estou. Além disso, eu preciso agradecer o Sindicato dos Metalúrgicos, porque toda a nossa luta, e ela era sindical, embora a gente não tivesse sindicato, ela era uma luta que deveria ser sindical. Eles nos apoiaram, eles me ensinaram muita coisa, eles disponibilizaram carro de som sem cobrar nada, entendeu? E aí, dentro do partido, tem pessoas maravilhosas que a gente consegue construir uma cidade, um ideal para a cidade diferente. No outro partido eu não tinha. Primeiro que eu não era dele, claro que eu era uma estranha no ninho, isso seria natural. Mas porque lá tem interesses individuais que superam o interesse coletivo, não é para política. Isso está errado, entendeu? E eu não sinto isso no PT. Eu sei que, claro, todo mundo quer ganhar. A gente está numa disputa e seria muito hipócrita dizer, não, eu não quero ganhar. Lógico que eu quero ganhar. Como a Cris também disse que quer ganhar, como eu sei que o Isaac quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. E os outros 300, porque a gente tem 300 candidatos em Taubaté. Os 300 querem ganhar. São 19 cadeiras, os 300 querem ganhar. Então, eu acho que eu quero ganhar, né? E só que se eu não ganhar e alguém do meu partido ganhar, eu vou me sentir representada. Eu acho que essa é a grande diferença. Porque talvez no outro partido eu não tivesse assim, essa representatividade tão aflorada, entendeu? Hoje não, hoje eu me represento. E o partido me trouxe pessoas maravilhosas, como o Fábio, por exemplo, que é o presidente da CUFA, que está sempre, assim, andando, conversando, a gente, né, troca mesmo uma figurinha, porque o principal projeto que a gente tem é nos bairros, então eu preciso estar muito próximo das pessoas que atendem as pessoas que estão nos bairros, entendeu? Não é a classe média, eu acho que ela precisa entender que tem pessoas em situações muito difíceis nessa cidade. As pessoas são analfabetas, as pessoas não têm o que comer, elas não têm onde morar,
elas não têm o que vestir. Tem criança que não tem um tênis para calçar no pé para ir fazer esporte, e é andando na rua que você entende isso, né? Se você não tiver essa consciência de ir até onde o povo está, porque é muito isso também, né? É muito confortável ficar na minha casa e sendo candidata e só fazendo, né, campanha sem conversar com as pessoas, não existe. E eu ando muitos bairros, não é por causa da campanha, a gente faz um monte de trabalho. Só que como eles são trabalhos sociais, eu não considero agora, porque é a Rosalba, pessoa física, que faz esse trabalho. A Rosalba, candidata, ela quer a expressão política de um povo, é diferente. Sim. Professora, em respeito também aos internautas aqui, teve uma outra internauta aqui que ela fez outra pergunta, eu vou fazer, a gente tem as nossas preparadas aqui, mas eu vou fazer também o que o pessoal está perguntando, quem quiser perguntar pode ficar à vontade, tá, família? Ela diz assim, Fer, depois eu sigo, então eu vou ficar só com a Fer. A Fer fala assim, professor, eu quero fazer uma pergunta. Por que o slogan que escolheu é coragem e atitude para fazer diferente? Porque isso vem de uma... tudo que foi escolhido na campanha foi escolhido coletivamente, né? A gente tinha um grupo e esse grupo, ele foi... A gente pôs várias opções, as pessoas, não, esse sim. E eu acho que é isso que é o barato de ser coletivo, né? Que todo mundo pode participar. Então, eu abri para o WhatsApp, para os meus amigos, para quem já estava fechado, não, você é nossa candidata e tal. Então, vamos escolher esse slogan juntos. E aí tinha várias opções e as pessoas começaram a falar, não, mas isso não é sua cara. Não, mas isso não é sua cara. Não, mas isso não é sua cara. E aí, ouvindo as opiniões e pegando um pouco de cada coisa, eu fiquei pensando que muita gente fala assim, Rosalba é muito corajosa. Rosalba é muito corajosa. E eu sempre digo o seguinte, a coragem, ela não é a ausência do medo, muito pelo contrário, ela é a superação do medo, né? Porque medo todos nós temos, inclusive ele é biológico, né? Ele é um mecanismo de proteção. Mas essa superação desse medo que traz essa coragem. Porque eu não aceito injustiça. E eu fico muito brava, porque as pessoas usam a ignorância das pessoas no sentido de ignorar, de não saber, para elas poderem sobrepor seu projeto de poder. E é esse projeto de poder que eu tenho tentado combater, que eu tenho sido tão combativa, tanto dentro da prefeitura, e o ano que vem, quando eu estiver na Câmara, nós vamos combater por causa do povo, entendeu? Porque as pessoas são usadas e exploradas por esses políticos safados que Taubaté tem. Não é só Taubaté que tem, mas eu vou falar de Taubaté, que é onde nós estamos disputando esse pleito, estamos no pleito. E aí, também tem uma questão da coragem e atitude, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não deixo para amanhã, eu vou fazendo as coisas, né? O relógio, ele é rápido demais. Eu pensei uma coisa, eu quero... Se eu acho que isso vai melhorar, vai dar certo, seja na vida pessoal, seja na vida coletiva. Então, essa é a atitude. E também tem um outro lado, né? Que é a atitude e a coragem de outra pessoa votar numa mulher tão corajosa, né? Tão, assim, à frente de tudo, assim, porque eu abro o meu peito e eu vou, porque eu não tenho realmente esse medo de sofrer alguma retaliação e tal. Eu tenho muito cuidado com as questões legais, então elas me limitam, como qualquer ser humano. Mas dentro de uma sociedade, dentro de uma luta de classe, luta social, eu quero saber, eu vou para cima. Então, eu acho que é isso também, das pessoas olharem e falar assim, puxa, eu tenho a coragem de votar nessa mulher potente, nessa mulher que vai brigar por mim, ou eu vou também me acomodar aqui e ficar com os mesmos, porque talvez do jeito dela seja muito explosivo para mim. Então, foi nesse que a gente... Daí todo mundo abraçou, né? A gente conversou sobre isso e foi escolhido junto. Legal, professora. Vou dar parabéns para a senhora e também para todas as mulheres que estão se candidatando, tá? Porque, para mim, no meu ponto de vista, sendo homem, eu acho que toda mulher que entra nesse espaço político, entra num espaço machista,
né? E acho que tem coragem, tem que ter coragem mesmo para enfrentar e falar, não, isso aqui não é só feito para homem, é feito para igual, e estamos aqui, vamos colocar nossa cara, e principalmente se tiver pessoas, mulheres corajosas, mulheres de atitudes honestas, vai ser ideal para a gente mudar alguma coisa nessa política aí, não só do município, mas do Brasil como um todo, né? O Brito, o Brito, meu amigo, parceiro do canal, faz parte do nosso canal aqui, ele fez uma pergunta para a senhora, assim, que a senhora poderia explicar um pouco sobre a legislação de 1/3 que existe no Brasil desde 2008. Então, a legislação de 1/3 ela foi sancionada pelo presidente Lula e funciona da seguinte forma: você divide o seu horário de trabalho enquanto professor em 3 partes, e uma dessas partes fica para você preparar atividade, corrigir prova, preparar a atividade adaptada para os alunos. A gente tem um grande número, cada vez mais, de alunos laudados, né? Então, é para isso, para você preparar a atividade pedagógica, e esse 1/3, né, esse pedaço que faz parte de um pedaço desses 3, é para você, é sem aluno. Você trabalha e é sem aluno. E tem várias formas de fazer, né? Você pode fazer com o professor escolher onde ele vai estar, você pode obrigar ele a ficar na escola e tal. Em Taubaté, a gente tem lutado muito por isso, lutou, foi para a rua, gritou, porque nessa pauta unificada também estava a lei de 1/3, né? Quando a gente apresentou em 2022, e ela começou a vigorar em 2023, né? 2023. E aí, a gente fica nesse, você pega um número de aulas reduzido, né, com 1/3 a menos, e nesse período você prepara essas atividades. Qual é o problema? E Taubaté, é bom registrar que as pessoas falam assim, vocês vão para casa. Não, nós não vamos. A gente cumpre esse horário dentro da unidade escolar, né? Então, dependendo do número de aulas que você tem, o seu número de aulas da lei de 1/3 para você preparar a atividade pode ser maior ou menor. Qual é o problema em Taubaté? O problema em Taubaté é que o professor não tem tempo para preparar as atividades dele pedagógicas, entendeu? Porque a Secretaria de Educação criou um tanto de documento para o professor preencher, listas e mais listas, que a gente não dá conta, entendeu? Um professor de língua portuguesa e de matemática que tem mais aulas nas salas do ensino fundamental 2, por exemplo, que tem muitas salas, né? Porque quem é P3 tem muitas salas diferentes. Ele acaba que não tem tempo. Então, assim, a burocracia que inventaram para justificar a lei de 1/3, que entrou em vigor em Taubaté, ela é absurda, ela é desumana, entendeu? A gente tem casos de professores adoecendo todos os dias. Hoje mesmo, uma professora falou para mim, eu tive uma síncope na sala, de nervoso, e eu convulsionei. Você tem noção que é uma pessoa convulsionar de nervosismo numa sala de aula? Isso é desumano. E isso vem da carga de trabalho que o professor carrega. Não tem como não ser, sabe? E tinha tanta forma de fazer diferente. Então, é sobre isso. A lei de 1/3 é para o professor trabalhar, fazer as atividades pedagógicas, e ainda assim, mesmo com a lei de 1/3, todos os professores levam trabalho para casa. Todos os professores vão levar ou uma prova para corrigir, ou uma coisa para fazer, porque não dá tempo. A sala de aula, como ela é muito dinâmica, o tempo todo você está em exercício, em atividade com o aluno, você não consegue parar para você fazer uma parte burocrática. E o número de aulas de 1/3 não é suficiente, por conta da quantidade de serviço burocrático que a Secretaria de Educação inventou. Acho que é isso. Sim, a Natália acho que respondeu, professora. A Natália está falando assim, isso acontece em todos os segmentos, no infantil, salas com 8 alunos de inclusão, salas lotadas, uma burocracia sem fim, impossível trabalhar e ter saúde mental nesse sistema. Professora,
Quais os direitos que a senhora acredita que os funcionários públicos de Taubaté perderam nesses últimos 8 anos? E o que a senhora acredita que é necessário para recuperar esses direitos? Então, na verdade, assim, alguns funcionários, eu vou falar primeiro da educação, né, que é uma área que a gente tem. Então, nós tínhamos, antes do ex-prefeito, sede. Então, você chegava na hora do final do ano, você atribuía na sua própria escola, você não precisava ir numa fila, porque isso gera uma ansiedade absurda. Fica uma lista de uma competição, né? Acaba que todo mundo quer fazer pós-graduação, porque quem tem mais pós-graduação sobe na lista, e essa pós-graduação, ela para de valer, né? Depois de 5 anos que você apresentou, ela não vale mais. Ninguém desaprende. Se você paga um curso, você deveria continuar com ele. E eles usam essa lista exatamente para causar o pânico, tá? Então, antigamente, a gente tinha uma escola sede, e você tinha sua sede. Se você tivesse aula naquela sede, você ia pegar suas aulas lá e, ok, tranquilo. A atribuição era feita pelo próprio diretor de escola. Hoje, não tem. Então, hoje é essa lista enorme e nós, professores, somos todos colegas, mas todo mundo quer ficar na escola que sempre trabalhou, né? Quer estar ali perto de casa às vezes. Então, o professor acaba se graduando mais e fazendo isso porque esse sistema obriga. Esse é um ponto. Outro ponto são os professores de educação física, que antigamente nós tínhamos 3 aulas no Fundamental 2. Aí nós fomos obrigados a pegar a escola integral, que o ex-prefeito falou que na minha gestão foram criadas 20 escolas integrais, né? Só que a gente foi obrigado a pegar essas aulas no projeto, né? Quem é de educação física, que é o meu caso. Quando nós reivindicamos que a gente não ia querer pegar, que a gente ia querer ficar com as aulas normal, no ano seguinte, a secretária cortou essa terceira aula. Por quê? Porque o professor, pela legislação de educação física, é obrigado 2. Mas como o currículo ele não é engessado, né? Você pode colocar mais ou menos componentes curriculares para um determinado segmento. E aí ela foi e cortou de educação física. Então, de 3, nós perdemos uma aula, ficamos com 2. A gente tem servidores que antes faziam hora extra, isso complementava a renda, porque eles tinham um salário mais baixo, então eles contavam com a hora extra, paga em dinheiro, para eles poderem pagar suas contas, né? Comprar um negócio no final do mês a mais da família, isso também foi cortado. A gente tem um uniforme só, agora é uma bota, então assim, às vezes o funcionário ele não consegue fazer a troca do uniforme só quando está muito surrado. Aí eles tinham a cesta básica, e aí eu vou falar eles porque não é para todo mundo, é só para quem ganha um determinado salário. Então, tinha uma cesta básica, essa cesta básica era dada para esses funcionários, e aí virou um cartão alimentação. Um cartão alimentação de R$179, R$178. O que você compra de comida com um mês? Porque é um cartão alimentação, vamos lembrar que ele tem que valer por 30 dias. Com R$178, você que ganha um salário mínimo. Então, assim, é absurdo. É absurdo. Esses são direitos que a gente tem lutado, que a gente não conseguiu ainda conquistar, né? Então, eu acho que o próprio defasagem salarial. A gente tinha um salário razoável, os professores tinham. E aí a gente foi tendo defasagem salarial durante anos, e o funcionário que não é professor, os outros funcionários, também ficaram sem, porque o ex-prefeito não dava, por exemplo, dissídio. O Ortiz não dava dissídio. É importante dizer isso. A gente ficou muitos anos sem ter dissídio, sem ter o reajuste da inflação. E ele tentou, inclusive, cortar o nosso anuênio, fazer uma reforma e colocar biênio. Aí nós lutamos, brigamos. Então, assim, os direitos que a gente tem hoje, eles são garantidos numa lei de 1990,
que regulamenta a vida do servidor público municipal, que foi criado quando Salvador Courier foi prefeito, entendeu? Então, a gente não tinha, e ainda bem que a gente tem essa lei. Se a gente não tivesse ela, eles já tinham destruído ainda mais o servidor público de Taubaté. Entendi, professor. Então, uma galera interagindo aqui, dá boa noite para todo mundo aqui. Bastante gente Tá falando passando. do IPMT, ó. Também é uma coisa muito séria, o IPMT, da perda de direito. O IPMT, a gente tem hoje o funcionário aposentado pagando os 14%, não caiu, caiu no estado de São Paulo, mas Taubaté não caiu. A gente tem uma dívida homérica, que foi deixada também pelo ex-prefeito, e depois ele pediu parcelamento, não pagou, pediu parcelamento, não pagou, e a gente está em vias de não contar com uma aposentadoria. Então, o maior absurdo enquanto funcionalismo é você não poder se aposentar, não ter a garantia de aposentadoria, porque o seu instituto está com uma dívida que foi agravada e feita por quem estava na prefeitura. Professor, conforme eu vou fazendo as lives, esse mês a gente está dando prioridade para todo mundo que é candidato, né? E conforme eu vou fazendo as lives assim, eu vou conhecendo um pouco mais do município de Taubaté, porque eu estou um tempo afastado, sou de Taubaté, mas não moro aí já há um tempo. E cada vez mais fica mais forte para mim como a cidade está quebrada, né? Como a cidade está perdida aí em algumas questões e precisando se levantar. Não sei a forma, não sei quem serão essas pessoas que irão levantar essa cidade novamente, mas o que me parece, que eu percebo assim, um olhar muito distante, leigo, é que a cidade está passando por muita dificuldade, né? Professor, eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: os vídeos que a senhora faz, a senhora vem divulgando, tem falado bastante sobre fortalecer os bairros. Por que, em seu entendimento, isso é tão importante, o fortalecimento dos bairros? Porque a cidade, ela acontece nos territórios, nos bairros onde as pessoas moram. No bairro que as pessoas precisam mais da assistência da coisa pública, né? É no bairro que ela tem a UBS, é no bairro que ela vai pegar em alguns bairros pontuais a UPA, é no bairro que ela tem a escola, né? E é no bairro que ela vive. O bairro que ela vive. Porque mesmo que ela saia do bairro dela para trabalhar em outro lugar, quando ela volta para viver a sua vida na sua casa, é no bairro dela. Então, eu não vejo uma outra forma da gente ter cuidado com as pessoas se a gente não fortalecer os bairros. E no meu entendimento, por que isso é fundamental? É a única forma que a gente tem de emancipar as pessoas. Emancipar as pessoas para que elas sejam independentes e elas entendam que aquele vereador que levou, ou o assessor dele, que levou o remédio na porta da casa dela, que tirou da farmácia popular, lá da farmácia da prefeitura, para levar na porta da casa dela, e esses são relatos vários, não é um, dois, são muitos, ele está cortando uma fila. E ele está fazendo a coisa errada. Não é porque ele é bom, é porque ele é sem vergonha. Se ele fosse bom, todo mundo teria junto, todo mundo teria igual, entendeu? Então, eu só vejo a melhoria, a emancipação das pessoas dentro dos seus bairros para ela poder até pegar, mas não votar. Porque a gente também sabe que quando a pessoa tem fome, ela tem fome agora. De repente, é uma cesta básica que ela não conseguiu, e Taubaté a gente está com um caso muito sério, entendeu? Que vai precisar ser investigado a fundo. Por exemplo, pessoas que têm direito a ter o cadastro no CadÚnico, têm direito à Bolsa Família por conta da renda, não tem. Ontem eu conversei com 8 mulheres. 8 mulheres, algumas delas mães solo, que têm os filhos, têm a renda, não bate os R$706, que é para o Bolsa Família, e elas não têm Bolsa Família. Eu quero entender como, eu não entendo como, porque a gestão do recurso do governo é do município. O recurso vem do governo federal, mas é o município que faz essa gestão. Então, o que está acontecendo em Taubaté? A gente tem relatos de vereadores que distribuíram casa habitacional.
Como assim? Como esse vereador, o assessor dele por chantagem, entendeu? A gente tem assessor que assediou mulheres, entendeu? E aí essa mulher guardou no WhatsApp, ameaçou. A gente tem muitos relatos. Só que eu quero saber o seguinte: como que a gente muda isso? Para as pessoas pararem de votar nesses caras, né? Nessas pessoas. Emancipando essa população, emancipando os bairros, trazendo para os bairros atividades que façam com que aquela comunidade se fortaleça, trazendo atividades para esses bairros que façam que as crianças e jovens se desenvolvam, se desenvolvendo com uma perspectiva diferente. A perspectiva diferente, ela faz com que você veja o mundo com outros olhos. E tem muito jeito de fazer. Tem jeito de fazer com parceria, tem jeito de fazer com emenda parlamentar, tem jeito de fazer com a comunidade, ela mesmo se organizando. Só que para isso, você precisa sair do seu gabinete e estar no bairro. Não dá para você sair de 4 em 4 anos para pedir voto. Entendeu? E a população está cansada. A população está cansada, ela já está acostumada com isso. Esse é o modus operandi da política de Taubaté. Então, o que eu proponho é um fortalecimento nos bairros para que eu acompanhe esse fortalecimento e que a gente faça discussão política no sentido de dar outra expectativa, dar outros caminhos, mostrar outra forma de fazer, entendeu? E que esses pais acompanhem o crescimento desses filhos com aquilo que eles já têm direito, que já é direito, já é garantido pela legislação. Nós não estamos inventando a pólvora, a gente quer que a legislação cumpra o seu papel, que é chegar em quem mais precisa da forma correta. Então, é sobre isso. Tá certo, professor. Acho que a educação é o melhor caminho, educação política, cultura, né? Agradecer nesse momento aí nossos patrocinadores, Correia ME, Formação Antirracista, Guibela Audiovisual, Corinho Fashion Hair, Afro Combativo. Lembrando que essa live depois, fora ela ficar salva aqui no nosso canal, ela migra lá para o YouTube, no canal Sociologia das Ruas. E agradecer a CUFA, agradecer o Fábio aí do Central Única das Favelas, tá bom? Dando continuidade aqui, professor, todo ano quando começa setembro, os professores da rede municipal ficam, de certa forma, preocupados e ansiosos por causa da atribuição de aulas. Como vereadora, a senhora acredita que exista uma forma de transformar esse processo mais transparente? Existe e tem forma de fazer, né? Tem forma de você fazer porque, na verdade, em algum momento, quando você tinha atribuição na sua sede, você não sofria esse desespero todo que acontece desde que virou um listão. Mas existe muita forma de fazer, existe denúncia que você pode fazer quando ela não é, e tem como impugnar a atribuição, entendeu? Uma advogada me disse o seguinte: uma ordem interna de atribuição como essa que você está me apresentando, a gente derruba em 2 minutos na justiça, né? Só que é muito complicado falar isso para um grupo que não tem um sindicato que represente, por um grupo que não tem realmente uma representatividade na Câmara e vai botar a cara para fazer, né? E é o tipo de coisa que eu, Rosalba, não posso fazer sozinha. Não tem como eu, Rosalba, chegar lá e falar assim, olha, agora nós vamos... Não, isso precisa partir do coletivo. E eu acho que é nesse processo que um vereador tem a potência que a gente, enquanto professores ou servidores públicos normais, né, sem ter uma cadeira, sem ter um mandato, a gente não tem. A gente conseguiu muita coisa, mas tem coisa que para a gente crescer, a gente vai precisar do mandato, tem coisa que para a gente crescer, a gente vai precisar fortalecer o sindicato. Numa cadeira de vereador, fortalece um grupo para lutar por um sindicato, né? Fortalece um grupo sério para trabalhar, para disputar a eleição do sindicato. Ele tem esse poder de agregar, né? Ele consegue, porque ele vai ter contato com mais pessoas. Porque na prefeitura é tudo fragmentado, até as escolas são fragmentadas, a gente não conhece todos os professores. Eu dou aula num lugar, o outro dá aula no outro, Taubaté é enorme, né? Então, assim, nem os professores a gente conhece, quanto mais os funcionários do DSU, da saúde, né? Lá do postinho, porque o postinho também é fragmentado. Então, são outros grupos que a gente não conhece.
Então, eu acho a pessoa, né? O trabalho você conhece, você não conhece, às vezes, a pessoa individualmente. Então, eu acredito que esse é um outro olhar do candidato a vereador que ele pode agregar essas pessoas para ter um sindicato forte. Ele pode, sim, disponibilizar um advogado, né, para fazer um coletivo, de repente, né, para fazer um representante. Porque o que acontece? A Secretaria de Educação coloca os representantes, todos que trabalham na Secretaria de Educação. Não põe o professor para dar opinião. É tudo professor, mas é professor que está afastado da Uhum. sala de aula há muito tempo. E aí, é culpa Uhum. deles? Não é culpa deles. Mas às vezes eles já saíram, já estão tão longe da escola que eles nem entendem o processo que isso causa em quem está na sala de aula, entendeu? Sim. Ô, professora, a senhora está indo, eu acredito que a senhora esteja andando pelas periferias da cidade, né, fazendo a campanha da senhora. Vou falar um pouquinho da área da saúde. A senhora tem algum relato que impactou a senhora por descaso, por falta de atendimento? E o que a senhora acredita, a senhora sendo, acredito que ganhando, entrando para vereador, o que a senhora pode contribuir na área da saúde em Taubaté? Então, eu tenho muitos relatos que são impactantes, assim. Talvez um deles que mais tenha me tocado, assim, é de uma pessoa que disse: a minha mãe tinha 96 anos e por isso ela não era prioridade. E aí a gente vai pensar na questão da saúde como um todo da prioridade. Então, quem é mais novo, quem tem mais condição de vida, tem a prioridade. Uhum. Só que, mesmo que fosse a hora da mãe dela partir, mesmo que estivesse na hora dela morrer, dela partir desse mundo, ela morreu sentada num corredor por falta de atendimento, porque ela não Sim. foi a prioridade. E aí, não é o funcionário que tem culpa, é o sistema que tem culpa. É o sistema que deixou essa mulher morrer no corredor. Isso é uma. A outra tem um problema de ferro muito sério e toma uma vitamina que é cara, eu sei porque eu já tomei. E não tem condição de comprar e não consegue essa medicação gratuita. E eu acho que a gente tem, e tem formas, né, de fazer, você pode acionar, inclusive o Ministério Público, se você precisar de uma medicação, e o SUS te fornece isso. Então, eu acho que essas questões que ninguém conta para as pessoas que são importantes. E outros casos, por exemplo, a coisa mais difícil é conseguir em Taubaté um médico de especialidade. Aí a pessoa conseguiu o cardiologista. Só que agora, Taubaté não faz mais exame no postinho, né? Não faz mais na UBS. Aí você é mandado para uma fila única para você fazer o exame em outro lugar. Aí você fica na fila ad eterno. Nunca mais você sai da fila. Aí o que acontece? A pessoa teve o retorno, demorou pra caramba para conseguir o cardiologista, conseguiu. Não conseguiu o exame. Veio o retorno da cardiologista. Chegou lá, o médico olhou para a cara dela e falou: então faz o seguinte, quando você tiver o exame, você volta, daí eu te atendo. Então, assim, são fatos, porque uma coisa, a saúde, ela é a principal coisa de uma população, né? É a saúde. Uhum. Embora eu seja professora, eu tenho consciência de que as coisas estão ruins para a gente, mas na saúde, quando você fala da vida da pessoa que morre sentada na cadeira, da outra que não tem a medicação e está morrendo aos poucos, quando você vê que a outra precisou de cardiologista, a gente tem gente na fila precisando de cirurgia, a gente tem senhoras com o joelho que não está conseguindo andar e precisa tudo pronto para a cirurgia, essa cirurgia não acontece. Então, esses são relatos que são verdadeiros, são relatos das Uhum. pessoas que eu encontro nas ruas. A gente tem um caso de uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela precisava fazer uma cirurgia que ela está esperando e está tudo pronto e a cirurgia não sai. E quando ela vai ser atendida, ao invés dela ser atendida aqui em Taubaté, ela é deslocada lá para Aparecida, e tudo bem que o SUS é único e tal, ok, mas não tem carro da prefeitura para levar, entendeu? Ela está Uhum. pagando Uber, pagou R$ 180 de Uber para ir até Aparecida. Então, assim,
aonde estão as pessoas dessa cidade, os vereadores e o prefeito e os secretários, aonde eles estão, que eles não estão vendo, e não é um caso, entendeu? Se fosse tudo, é um caso pontual, não é a cidade inteira. Você anda, eu ando em todos os bairros têm a mesma reclamação sobre saúde. E todas as histórias, elas são muito semelhantes. Então, o sistema está falhando. Entendeu? A gente teve conversa com agentes de saúde que reclamaram que elas estão sem atendimento. Elas mesmo que usam o SUS, elas não conseguem o atendimento, elas não conseguem o exame, elas não conseguem o médico, né? Antigamente você podia passar em outros postinhos, em outra unidade básica, agora não, eles limitaram. Se você mora nessa região, você pode passar só essa. Mas, de repente, você está morando aqui, lá no Três Marias tem um médico e ele tem vaga. Daí ele não usa a vaga porque limitou, entendeu? Então, assim, se o SUS é único, você pode mudar de cidade para você ser atendido em outra cidade e outras pessoas são atendidas aqui, por que limitar o espaço que a pessoa usa do postinho? Entendeu? Então, coisa que você fala assim, meu, não sabe o que está fazendo. E pior, o vereador não está vendo, está vendo, né? Mas também não está denunciando, não está fiscalizando, não está brigando. Só faz um vídeo sensacionalista, brigando com o funcionário, expondo uma situação, quando ele é provocado, ou quando ele quer ganhar like. Ele não resolve o problema da população de Taubaté. Como se fosse um problema do funcionário, enquanto como a senhora falou, um problema do sistema, né? É absurdo. É absurdo. Dá boa noite para todo mundo que está aí. Já falando desde agora, quem puder seguir a gente, segue a gente aí, fortalece o nosso canal. Hoje a gente está entrevistando a professora Rosalba. A gente está indo para as duas últimas perguntas, professora. Muitos candidatos que são candidatos a vereador acaba pegando essa população que a senhora falou, que por muitas vezes são ignorantes, no sentido de ignorar a função, né? Começam a prometer coisas que, na verdade, prometem coisas que não são da alçada do vereador, são da alçada do prefeito, né? Eu gostaria que a senhora explicasse o que cabe ao vereador. Eu estou perguntando isso para todos os candidatos, mas num sentido mesmo de deixar registrado aqui, para deixar, vai ficar gravado, para as pessoas saberem realmente qual que é a função do vereador, o que cabe a ele, quais são suas responsabilidades. Então, a gente vai dizer, né, fiscaliza, cria leis e acaba sendo elo da população com o prefeito. Mas eu acho que para as pessoas a gente precisa falar rasgado, né? Se o vereador, candidato a vereador, chegou e falou para você, eu vou construir uma creche aqui no seu bairro, é mentira, ele não vai construir porque ele não pode, ele não executa. Isso é papel do prefeito, né? Eu tenho falado isso, e eu falo mesmo, a gente vai fazer nessa educação política porque ela é extremamente necessária. Eu tenho falado para as pessoas assim, se você puder ter uma lei que ajude, que faça parceria, para trazer para cá, para o seu bairro, uma mudança, seja ela por emenda parlamentar, seja ela por acordo político com outro deputado, um deputado estadual, um deputado federal, essa emenda ela pode vir. Eu acho que quem tem proximidade com o governo federal, né, e assim, dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, também tem condição de fazer o governo federal olhar para Taubaté, né, com mais recursos. Então, isso você pode fazer. Você não pode construir nada, você não pode dizer que você vai dar casa, você não pode construir casa, construir creche, né? Que isso é o poder executivo que tem que fazer. Mas tem uma coisa muito séria que o vereador, que é a função do vereador e que Taubaté ele não faz, que é fiscalizar o gasto do executivo, né? Então tem a verba, tem o dinheiro, o executivo gasta o dinheiro e o vereador fiscaliza esse dinheiro que está sendo gasto. Em Taubaté, a gente não tem essa fiscalização de maneira efetiva, porque a gente não tem as denúncias que a gente deveria ter quando a coisa não está acontecendo. Então, para mim, no meu entendimento, a questão da saúde de Taubaté deveria estar denunciada faz tempo. Ela deveria ter sido representada faz tempo. A gente tem
uma aquisição de computadores para os professores que custou mais de 6 mil reais. E eu fiz um vídeo hoje sobre isso, inclusive, e a grande maioria dos professores já não tem mais a fonte de energia do computador funcionando. Então, o computador funciona, mas não tem a fonte. Aí ele vai para a secretaria para arrumar, porque daí tem um, um, uma um lugar, um setor da secretaria que está arrumando esses computadores. Só que fica 4 meses, 5 meses na fila, o professor sem poder usar o aparelho. Aí tem professor que foi lá, cansou, comprou a sua fonte de energia. Então, é isso que o vereador faz. É isso que o vereador faz. Ele cobra do prefeito que o prefeito cuide das pessoas. Porque na campanha eles vão prometer que eles vão cuidar. Pode olhar todo o plano de governo e todo o discurso fácil que está na internet, que está na TV, é porque nós vamos cuidar, porque a gente sabe, porque a gente já fez, porque a gente vai fazer de novo. Balela. Não vai fazer nada, entendeu? E pior, o vereador que vai continuar lá, que vem um monte da base, vai tudo passar pano, entendeu? Vai tudo aceitar aquela legislação que ferra com o funcionário público, entendeu? Porque é lá na Câmara que votam as leis que atingem o nosso trabalho, a legislação que ferra com o morador, entendeu? Que a gente tem lei, mas não tem fiscalização, né? Então, eu estava no São Gonçalo esses dias e aí a pessoa falou: quem fiscaliza isso aqui? Eu falei: o vereador, nesse caso, o vereador já fez o papel dele, foi criar a lei foi aprovada, sancionada. Agora, quem tem que pôr a lei em prática é o executivo, ele executa, então ele que tem que cobrar isso. Aí, como que ele pode fazer isso aqui funcionar? Acionando, fazendo parceria com a Polícia Militar, acionando a GCM, né, fazendo um trabalho de conscientização nesse bairro, trazendo a comunidade, mas isso ele precisava gostar de trabalhar, né? Ele precisava também conhecer o bairro. E não é o que acontece. Então, é sobre isso. Eu acho que o maior papel, porque Taubaté tem muitas leis, dos dois tipos. Leis boas que não são colocadas em prática e leis inconstitucionais que estão a todo, sabe, que estão gerindo a população de Taubaté. Então, eu acho que o nosso maior legado, assim, que a gente pode deixar é a fiscalização com pinça, com lupa em cima do Poder Executivo. Legal, professora. Professora, a gente vai para a última pergunta aqui. Vai avisar todo mundo que 9h30 hoje eu vou estar voltando aqui com outra live. Hoje a gente vai entrevistar também o Dan Barros, falar da carreira musical dele aí. Tá, professora? Desde já, muito obrigado pela senhora ter participado aqui com a gente. Eu faço a última pergunta e depois eu encerro. A senhora mesmo falou na live da senhora, a senhora mesmo falou durante a live, existem 300 pessoas se candidatando a vereador na cidade de Taubaté, apenas 19 cadeiras ali para ocupar. Por que a senhora acredita que a senhora deve ser uma dessas pessoas a ocupar até a 19ª ali, né? E por que a população de Taubaté precisa votar na senhora? É o momento também da senhora responder essa pergunta e, ao mesmo tempo, também falar o porquê que a senhora deve ser uma dessas pessoas. Eu sempre digo que é o seguinte: a vereança ela é um projeto coletivo. Se ela é um projeto coletivo, ela está acima da minha parte individual. Então, eu não tenho vontade de ser vereadora para o meu bem-querer ou para me beneficiar. Eu sempre digo isso para as pessoas: emprego eu tenho, eu não preciso de emprego. Mas eu preciso de estar na Câmara para ajudar as pessoas da forma como elas devem ser ajudadas. E eu não estou falando de passar na frente da fila, eu não estou falando de arrumar uma vaguinha de emprego, eu não estou falando de levar médicos, remédios, cesta básica, conseguir vaga no médico que ele não está conseguindo, porque o outro é amigo do prefeito e conseguiu para ele. Não é sobre isso. É sobre fazer a legislação vigente no país, no estado e no município, beneficiar todas as pessoas. E essa vontade, esse ímpeto, na verdade, ele nasce também coletivo, porque, de verdade, quando acabou a última eleição, eu até cheguei a dizer: eu não vou ser mais candidata, eu vou achar alguém e vou, né, apoiar essa pessoa.
Mas a gente tem tanta coisa que a gente conhece de Taubaté, porque eu conheço Taubaté, eu amo Taubaté, eu conheço a periferia de Taubaté, eu conheço as pessoas de Taubaté, eu olho para essas pessoas, eu escuto essas pessoas, entendeu? E é de verdade, eu não escuto de mentira só porque é ano de eleição. Então, eu acho que pensando nessas pessoas que mais precisam, é que eu preciso estar na Câmara. Eu preciso estar na Câmara Municipal para fazer a defesa de quem precisa de defesa, para dar voz a quem não está sendo visto pelo poder público taubatiano, entendeu? As pessoas não estão sendo vistas. Eu preciso dar voz ao funcionalismo público como ele merece, como uma professora e uma servidora que estou há 20 anos, não é como uma pessoa que diz que, eu fui professor, eu sou servidor. Meu, servidor trabalhou no chão da escola quanto tempo? Trabalhou lá no DSU quanto tempo? E quando tem essa expressão dentro da Câmara que aconteceu na última eleição, essa pessoa decepciona os seus pares, entendeu? E por quê? Porque, de alguma forma, isso não ficou muito claro, esse projeto coletivo não era claro. E aí o projeto individual superou o coletivo. Então, eu acho que é nesse processo que eu preciso estar na Câmara, porque eu tenho condição de fazer a diferença na vida das pessoas. Na vida das pessoas que mais precisam. Porque quem não precisa, ok. Ele tem o plano de saúde, eu tenho plano de saúde. A minha filha estuda na escola pública, mas eu tenho plano de saúde. A gente tinha, meu marido trabalhava na FAB, minha filha ficou muito doente, eu precisei ter, e pago, é da prefeitura, pago, desconta no meu salário. Então, é claro que eu não sinto na pele, na minha pele, o que a pessoa que usa o SUS sente, mas eu consigo me colocar no lugar dela e sentir a dor dela, porque a gente sempre vai falar também de uma questão do lugar de fala, né? Ela não pode falar isso porque ela não usa o SUS. Eu posso falar, porque eu preciso defender quem usa. Porque eu tenho consciência, porque eu acho que a gente tem uma questão da consciência que você tem, do seu papel, da consciência política, da sua consciência como ser político, como pessoa que pode enfrentar, fazer o enfrentamento, porque tem pessoas que não têm essas condições. Então, eu preciso fazer essa defesa, e eu vou fazer o ano que vem. Professora Rosalba, 13013, dia 6 de outubro. Muito obrigado, professora, por a senhora ter estado aqui com a gente esta noite. Tá? De verdade mesmo, desejo boa sorte para a senhora. Tá? Parabéns pela coragem de ser uma mulher aí de ação e de atitude, né? Encarando o machismo de frente e botando a cara. Muito obrigado a todo mundo aí que participou da live, tá? 21h30, a gente vai voltar aqui de novo, a gente vai conversar com o Dan Barros. Peço para todo mundo que não conhece o canal Sustana House, segue a gente aí, por gentileza. O nosso canal, professora, falar um pouquinho para a senhora do nosso canal rapidamente. Nosso canal é voltado para a vertente cultural. Esse mês a gente conversando, a gente acredita que é importante estar inserido, né? E também dar espaço para os candidatos, para deixar registrado, porque a gente está muito dentro da comunidade. Eu sou de São Gonçalo, eu vi a senhora falando de São Gonçalo aí. Eu sou crescido em São Gonçalo e sou envolvido dentro da cultura do hip hop ali. A gente começou todo o fervor do hip hop, da cultura do hip hop no bairro, né? Então eu acredito muito na importância da molecada ter uma conscientização política, né? E ouvir os candidatos, filtrar bem, né? Mas precisa também dessa educação política para não ser devorado pelos lobos, né? Tem que tomar muito cuidado. É isso, família. Obrigado, professora. Boa sorte, tá? Tudo de bom para a senhora e prazer conhecer a senhora, tá bom? Eu agradeço, adorei o espaço. Eu sei que vocês estão há 4 anos no ar, né, com o programa. Também sei que ele é um programa da questão cultural, e é por isso que mais uma vez eu vou falar que é tão importante a gente fomentar a cultura dos bairros, porque a cultura ela é a expressão de um povo, né? É essa cultura da quebrada que faz com que as pessoas tenham também uma perspectiva diferente, né? Então, eu acho que é isso. Eu tenho 2 pessoas trabalhando comigo lá de São Gonçalo, e eu tenho muito carinho por aquele bairro, que eu sei o quão sofrido é aquele miolo, aquele pedaço, as pessoas daquele lugar.
E encontrei muita gente legal lá também, assim, que gente que está tentando, que está mudando as coisas, que está caminhando e pensando diferente, né? Que já está sendo emancipada, que é o que a gente fala. E as pessoas que estão menos emancipadas, eu também acredito que elas vão se emancipar quando os projetos chegarem para fomentar o bairro de forma diferente. É isso. Muito obrigado, professora. A gente vai encerrar aqui da mesma forma que a gente começou, ouvindo o BK, eu vou saindo de cena. Gratidão, professora, tudo de bom. Sim, valeu, família. 9h30 a gente volta aí. Até mais. Até mais. Esse é meu universo, onde eu me deito, onde eu sonho. Só a senhora apertar o X, que tá procurando sair aí. Valeu todo mundo aí. 9h30, a gente volta aí, falando com o Dan Barros. Quem puder seguir a gente, segue a gente, certo? Muito obrigado aí pela audiência, tamo junto. Valeu, família! Não paro no tempo.